Meu nome é Lucas Anacleto e hoje eu vou falar um pouco sobre a biografia de Santo Agostinho, as suas principais ideias e também um pouco sobre o que ele pensava em ética. Bem, Santo Agostinho nasceu em 354 e veio a falecer em 430. Ele foi um filósofo, um escritor, um bispo e também um importante teólogo cristão no norte da África. As suas concepções debatiam sobre as relações entre a fé e também entre a razão, e entre a igreja e o Estado. Ele foi abandonando o maniqueísmo de uma forma lenta. E o maniqueísmo nada mais é que o princípio que o bom produz as coisas boas e o princípio que o mal produz as coisas más. Ou seja, um Deus bom versus um Deus mau. E foi partindo para o cristianismo, usando as filosofias que Platão pregava. Dentro de sua própria fé cristã, as suas principais ideias são a teoria da iluminação divina, onde ele entendeu que a razão natural é um meio que Deus dá ao homem para que chegue a uma verdade. Outro meio, mais elevado, superior e melhor, e que alcança o que a razão não é capaz de alcançar, é a revelação através da fé. Somente Deus dá a graça reveladora da fé ao homem, e este, por sua vez, conhece Deus por meio do seu divino. O Espírito Santo revela por meio da fé, e então o homem passa a compreender melhor o seu mundo. E também a de que Deus não é o autor do mal, ou seja, ele não é o criador do próprio. Sendo o mal a ausência de Deus, ou seja, a ausência do que é bom. De acordo com a sua filosofia, o mal é um nada, é uma ausência ou uma falta. Assim como o frio não é produzido, sendo só uma ausência do calor, e como a escuridão não é produzida, sendo ela só uma ausência da própria luz. Ele também sugeriu a ideia do livre-arbítrio. A função do livre-arbítrio, basicamente, é evitar que alguma criatura fosse obrigada a amar Deus contra sua vontade, sendo convidada a fazer isso livremente através das suas escolhas, ou seja, do livre-arbítrio. Mas o que se percebeu é que muitas pessoas usaram o livre-arbítrio para o mal e se afastaram do maior bem possível. A ética agostina envolve o conceito de liberdade e do livre-arbítrio da vontade. A possibilidade de escolha entre o bem e o mal. Afastar-se de Deus significa ir para o não ser, ou seja, ir em direção ao mal. E nesse tipo de contexto, que sugere que o pecado é o que traz o homem a ir por mal, e com vontade do homem e não a de Deus. Ou seja, o que é eticamente correto e eticamente certo é basicamente deduzido através das escolhas do homem entre seguir um caminho do bem ou do mal. Caso ele decida se afastar do próprio Deus e fazer seus diversos pecados carnais, ele está indo eticamente incorreto. Agora, se ele seguir às ordens de Deus e da igreja, ele está agindo de forma eticamente correta. Ética de Santo Agostinho. A ética augustiniana, como era chamada, envolvia o conceito de liberdade e o livre-arbítrio da vontade. Dizia também que o homem, por ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal, acabava fazendo escolhas erradas. Logo, as escolhas erradas faziam com que o homem se afastasse de Deus, como escolher suas vontades e seus desejos pessoais. Agostinho dizia que Deus não é ocupado pelo mal e que o mal é apenas a ausência do bem. E o homem que estava se dirigindo ao pecado acabava tendo sua alma corrompida pelo mal e não conseguindo se salvar sozinho, sem a bênção de Deus para trazer o homem ao bem novamente. E nesse contexto surgiu o pecado, feito pelo homem e não por Deus. Ele tentava explicar de forma racional como a fé funcionava. E em seus pensamentos era preciso crer para depois entender como funcionava a fé. Agostinho usava sua teoria de fé contra a razão como base na sua ética. Eles usavam a fé para as coisas que eles não entendiam como acontecia. E a razão era para quando eles compreendiam o acontecimento, o que levou a este acontecimento. Olá, você aí que está assistindo ao vídeo e não acompanhou o raciocínio, vou trazer para você um resuminho do assunto. Santo Agostinho era da fé. Tudo se resumia na fé. A fé vinha antes da razão, e através do raciocínio podia-se explicar a fé.
Se Deus não aparece, o mal se revela, ou seja, quando um não está presente, o outro está. Ele foi filósofo e bispo. Nasceu em Tagaste, na África, e morreu em Hipona, também na África, onde também foi o bispo por lá. Também dizia que o pecado foi criado pelo homem, e não por Deus. Quando o homem peca, sua alma está corrompida pelo mal. Então a ética era baseada em ser bom e ter fé para evitar a presença do mal, portanto suas ações irão indicar a presença do bem. E esse foi nosso trabalho sobre Santo Agostinho de Hipona. Espero que tenha gostado, pois deu trabalho para fazer. Obrigado e adeus.